Pessoal, a primeira coisa de hoje, é, queria reforçar o que eu falei lá no grupo lá para vocês, tá? Confiram se vocês estão com acesso à sala do AVA, porque sexta-feira vocês vão precisar desse acesso, tá bom? E assim, ontem eu fiz a chamada, né? Eu anotei o nome de todo mundo que estava, e assim, acho que mais da metade do pessoal que estava aqui na sala não, não estava na lista do AVA, não, tá? Porque depois eu peguei a lista do AVA para ver, né? Para comparar, e não. E o pessoal não estava, não. Cadê vocês aqui? Então, assim, dá uma conferida lá, tá bom? Por favor. Porque a prova é pelo AVA. Então, vocês têm que estar no AVA. Começar a apresentar aqui, então. Poucas pessoas assistindo, né, gente? 7 pessoas só. Então, ontem nós vimos esse gráfico aqui, né? E a gente, acho que a gente terminou a aula discutindo isso, né, gente? Como que. Só eu confirmar uma coisa aqui, peraí. Primeira coisa, né, gente? Primeira informação importante que a gente tem nesse gráfico aqui, né? As mulheres são, infelizmente, né, bem mais inativas fisicamente do que os homens, né? Vocês veem aqui que na idade de 18 a 24 anos, né, que é praticamente a idade que vocês estão entrando, né, é mais que o dobro, né, de inatividade nas mulheres, né, comparado com os homens. Nas outras idades, né, mais velhas, essa diferença diminui um pouco, né, mas as mulheres, elas continuam sendo mais inativas, infelizmente, né, e a gente discutiu alguns motivos por que isso acontece, né. Essa é uma informação que a gente tira do gráfico, né? Dessa que as mulheres elas fazem menos atividade física que os homens, né? Outra informação que a gente tira do gráfico também é que, independente da idade, né, das pessoas, né? Isso a gente pode olhar pelo primeiro coluna aqui que está marcado. Quanto mais velhas as pessoas são, menos atividade física elas vão fazendo, né? Então vocês veem aqui que nas idades mais jovens aqui o percentual não é tão grande, né, de pessoas inativas, né? Ao passo que com 65, acima de 65 anos, né, nas pessoas idosas, mais de 70% das pessoas, elas não cumprem, né, com a quantidade mínima de atividade física necessária, né? Ou seja, quanto mais velhas, né, as pessoas, de ambos os sexos, né, menos atividade física, infelizmente, elas vão fazer. Então, essa figura aqui, gente, vai mostrar para vocês aqui o efeito da inatividade física, né? Ou seja, o efeito de você não fazer, da pessoa não fazer atividade física, né? No surgimento de algumas doenças e doenças de vários tipos diferentes, né? Tipo assim, a figura está em inglês, eu vou dar uma traduzida mais ou menos aqui no básico aqui para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia de que se trata, né? Essas aqui são os sistemas, os principais sistemas fisiológicos, né, que nós temos, né? Então temos aqui, ó, cardiorrespiratório, músculos esqueléticos, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema digestivo, sistema imune, sistema ósseo e sistema endócrino, né? Então são aí 8 sistemas diferentes, né? Todos esses sistemas eles sofrem uma interferência negativa, né?
do fato da pessoa não fazer atividade física, né? Então, vamos ler aqui, vou ler aqui para vocês aqui, rapidamente, algumas dessas doenças. Eu não vou saber traduzir todas, tá, gente? Mas talvez a maioria aqui eu saiba aqui. Então, no sistema cardiorrespiratório, que é o do norte aqui, né, que é o mais para cima aqui, né? Temos doença cardíaca, infarto do miocárdio, hipertensão, que a gente vai ter uma aula, uma ou mais aula específica sobre hipertensão, tá, gente? Que é uma doença bastante comum, infelizmente, né? Stroke stroke é infarto, ou é infarto ou é derrame, eu tô na dúvida um pouco. É um dos dois, mas assim, é uma doença cardíaca, né? Hemostase, falha cardíaca congestiva, não sei se é essa a palavra certa, disfunção endotelial, aterosclerose, doença arterial periférica e trombose de veias profundas, tá? Todas as doenças aí relacionadas com a inatividade física, né, no sistema cardiorrespiratório, tá? No sistema esquelético, né, temos a sarcopenia e a atrofia por desuso, né? Atrofia, gente, atrofia é o contrário de hipertrofia, né? Hipertrofia significa o crescimento dos músculos, né? Então, assim, a pessoa hipertrofiada é a pessoa que é fortuna, né? Que tem muito músculo, né? E a pessoa atrofiada é o contrário, né? A pessoa que tem pouco músculo, né? A pessoa que é bem magrinha, né? Tem pouca carne, né? Vamos dizer assim, tá? Então, a inatividade física, ela provoca, né, a atrofia por desuso, né? Então, vocês veem, por exemplo, uma pessoa que está na cadeira de rodas, né, que não está conseguindo andar, né? Se vocês forem observar, a perna dessa pessoa vai ficando bem fininha, né? A pessoa perde muito da musculatura, né, que ela tem, né, devido a, né, assim, ao fato dela não estar ativando, né, a musculatura dos seus membros inferiores, né? Assim, eu já machuquei o joelho, gente, uma vez. Eu tive uma lesão séria no joelho, né? Eu tive lesão que é comum no jogador de futebol, né? Que é a ligamento cruzado anterior, né? Eu rompi o ligamento cruzado anterior. E eu tive que fazer cirurgia e tudo mais, né? Aí, na época, eu tive que ficar andando de muleta, né? Eu não podia colocar o pé no chão, né? E, assim, a minha panturrilha direita, né? Que é da perna que eu machuquei, ela ficou, assim, incrivelmente mais fina que a esquerda, assim. Era, assim, absurda a diferença. Em pouco tempo, assim, sabe? Tipo, 1, 2 semanas, assim, ela já tava sequinha, sequinha, bem fininha, assim, comparado com a esquerda. A diferença era assustadora, assim. Não sei se alguém aqui já teve a infelicidade, né, de machucar a perna, né? Ver que isso aí é verdade, né? Quando a gente não tá usando musculatura, né, ela atrofia, né? Ela fica fininha mesmo, infelizmente, né? Então, essa é a atrofia por desuso. Então, agora, efeito da inatividade física sobre o sistema nervoso. Nós temos aqui disfunção cognitiva, depressão e ansiedade. A gente também vai ter uma aula sobre isso, tá, gente? Sobre o efeito de fazer atividade física, né? Esse é o contrário, né? Efeito de fazer, não de não fazer, né? Sobre o desempenho cognitivo, tá? Sobre a inteligência das pessoas. A gente vai ver isso também, tá? Em alguma aula aí para frente. No sistema reprodutor, câncer de mama, câncer endometrial, síndrome do ovário policístico, que é uma doença relativamente comum, né, nas mulheres, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e disfunção erétil. Todas essas, né, doenças relacionadas com a inatividade física. No sistema digestivo, né, temos aqui excesso de gordura no fígado, né, por causa não alcoólica, né, não relacionado com a ingestão de álcool, câncer do colo retal, diverticulite e constipação, que eu não sei o que é exatamente. No sistema imune, né, temos artrite reumática, né, acho que é isso que tá falando aqui, e dor, né, que é causado também. No sistema ósseo, né, temos osteoporose. Você sabe o que é osteoporose, gente? Osteoporose é a diminuição da qualidade, né, do tecido ósseo, né? Porque o osso é um tecido, né?
assim como qualquer outra parte do corpo humano, né? E esse tecido, ele também pode estar saudável, pode não estar saudável, né? A pessoa que tem osteoporose, ela tem uma perda significativa de cálcio, tá? Do tecido ósseo, e o osso da pessoa fica mais fraco mesmo, o osso fica mais fino e fica menos resistente, tá bom? As pessoas idosas, infelizmente, né, elas têm, é muito comum, né, que as pessoas tenham osteoporose, né? Provavelmente a avó de alguém aqui deve ter osteoporose, né? Pelo menos de uma pessoa, né? E é muito comum infelizmente, que essas pessoas tenham, né? Por isso que é tão importante, né, que as pessoas idosas façam o mínimo, pelo menos, de atividade física, tá? Que seja subir uma escada, que seja uma caminhadinha, né? Se for possível, uma corrida, melhor ainda, tá? Para que as pessoas elas tenham fortalecimento, né, também dos ossos, tá bom? Tem uma coisa que é curiosa nos idosos, gente, que todo mundo sabe que queda, né? Queda, a pessoa cair, né? É uma coisa que é, infelizmente, frequente, né? Para as pessoas idosas, né? E acontece que muitas vezes as pessoas caem, às vezes a pessoa, né? Vamos supor assim, vocês estão aqui na sala, né? Vocês vão no quintal da casa de vocês e encontram o avô de vocês caído no chão com a perna quebrada, né? Aí você logo pensa, né? Tipo assim, não, meu avô caiu e quebrou a perna. Mas às vezes a ordem dos fatores é invertida. Às vezes o seu avô caiu porque ele quebrou a perna. Isso acontece, tá, gente? A pessoa tá em pé e a perna dela quebra, simplesmente. E aí ela cai no chão depois. Aí quando você vê, você acha que a pessoa caiu e quebrou a perna, mas na verdade não. Ela quebrou a perna antes de cair. Isso aí acontece, tá? Devido a tamanha, né, a fragilidade do osso dessas pessoas. E assim, e pode ser resolvido, né, gente? Uma questão dessa com uma coisa simples, né, gente? Que é fazer exercício físico, né? Então, voltando aqui, né, no sistema ósseo, né, osteoporose, osteoartrite, equilíbrio, né, que é o balance aqui, né, e fratura, né, por quedas. No sistema endócrino, a gente também vai ver uma aula específica sobre isso aqui, tá, gente? Nós temos o quadro aqui de resistência à insulina, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção quando a gente for falar disso. Se eu não me engano, pode ser que seja lá para quinta-feira que a gente vai ver isso, ou talvez só semana que vem, mas a gente vai ver, tá? Síndrome metabólica, que a gente também vai ver, isso aí. Diabetes tipo 2, que a gente também vai ver. E obesidade, que possivelmente a gente vai iniciar hoje. Tá bom? Então, gente, voltando aqui, né, passando de novo aqui esse quadro, né, são vários os sistemas fisiológicos, né, que são acometidos por doenças, né, que estão relacionados, né, o fato das pessoas não fazerem atividade física, tá bom? Algumas dessas doenças aqui, que são mais comuns, a gente vai ver separadamente aqui durante a disciplina. Então, gente, existe esse conceito aqui, que é da aptidão física relacionada com a saúde. O que é aptidão física relacionada à saúde, né? O conceito é de capacidade de realizar tarefas diárias com vigor e demonstrar traços e características que estejam associados com um baixo risco de desenvolvimento de doenças prematuras causada pela hipocinesia, né? O que é hipocinesia? Né? Hipo é uma coisa pequena, né? Hipo significa uma coisa curta, uma coisa pequena mesmo, né? E cinesia, né? Está relacionado com movimento, né? Então, hipocinesia, né, significa pessoa que não se movimenta muito, tá bom? E quais são esses critérios, né, gente? O que a gente tem que observar na pessoa para falar que ela tem aptidão física, né? Como é que você olha para uma pessoa e fala, não, essa pessoa tem uma certa aptidão física, né, que está relacionado com a saúde, né? Quais são os critérios, né? São esses 4 principais aqui, tá bom? Que é composição corporal, primeiramente aqui, né, que esse é o mais simples, né? Composição corporal é a quantidade de musculatura, de músculo que a pessoa tem, relacionado em comparação, né, com a quantidade de gordura, né, que a pessoa tem, né? Então, se você for na academia, né, fazer uma avaliação física, o professor da academia ele vai averiguar lá quantos por cento de gordura corporal que você tem, né? Ela vai fazer aquela medida com o plicômetro, você sabe, né? Que dá uma beliscadinha aqui
na pele, né, da pessoa em alguns locais específicos, né? E aí a pessoa vai ver, né, quantos por cento de gordura essa pessoa tem, tá bom? Que isso é a composição corporal, né? Quantos por cento de gordura e quantos por cento de tecido não gordo, né, que a pessoa tem no corpo, tá? Aptidão cardiorrespiratória, isso significa o quê, né? O quão bem preparado o seu sistema cardiorrespiratório, cardio é relacionado ao coração, né, respiratório, né, aos pulmões, né? O quão bem preparado esse sistema seu está para realizar atividades físicas, né? Essas atividades físicas geralmente é as de mais longa duração, tá bom, gente? Quando a gente fala de aptidão cardiorrespiratória, a gente está pensando em corrida, a gente está pensando em jogar futebol, né, que é uma atividade mais longa, jogar basquete, jogar vôlei, andar de bicicleta, nadar, né? São atividades de duração um pouco maior, né? De pelo menos meia hora até algumas horas, né? Então, quanto melhor a sua aptidão cardiorrespiratória, melhor você vai conseguir, né, realizar essas atividades, tá bom? Vou passar de baixo aqui, para de baixo aqui, que é mais fácil a gente fazer o contraponto, né? Que é força e resistência muscular. Força e resistência muscular já estão relacionados a outro tipo de exercício, né, gente? Exercícios mais voltados para o desenvolvimento da força das pessoas, né? O mais clássico de todos eles, né, é a musculação, né? A pessoa que faz musculação, ela está aumentando, né? Ela está desenvolvendo, né, a força muscular dela, né? Quanto mais musculação, né, mais bem feita a musculação que a pessoa fizer, né, mais ela vai ter o desenvolvimento da força, né, e por consequência disso, né, ela vai ter um aumento também da massa muscular, tá? E esse quesito, ele é bastante importante também, tá, para considerar que a pessoa está saudável. Deixa eu ver se entrando aqui. Bem, Wellington. E por último aqui, né, gente, um quesito aqui que as pessoas dão menos atenção, mas que é igualmente importante, né, que é a flexibilidade, né, gente? Flexibilidade diz respeito é relacionado com a capacidade que a pessoa tem de fazer alongamento, né? Alongamento é um exercício, né? Vamos fazer um alongamento, né? Flexibilidade é uma capacidade física, tá? Diz respeito ao quanto que você consegue expandir, né? Aumentar, né? A sua amplitude de movimento, né? Em determinadas articulações, tá? E a pessoa que não é muito flexível, que não tem uma flexibilidade, pelo menos normal, né, gente? Ela pode ter alguns acometimentos ósseos, tá? Ela pode ter alguns problemas de postura, tá bom? Então, por exemplo, né, o caso mais clássico que a gente tem, né, de problemas de flexibilidade, né, que é a pessoa que não tem muita flexibilidade atrás da coxa, né, na parte de trás da coxa. O que acontece? Se a pessoa que não é flexível, esse é o alongamento clássico, né, que a pessoa faz, né, que é quando a pessoa levanta a perna, né, deixa eu ver se eu demonstro aqui para vocês. Peraí. Um segundo. Peraí, que tem alguns aqui que não são bons. Aqui, ó, pronto, esse aqui, ó. Essa figurinha aqui, ó. Esse caso aqui, a pessoa está alongando a parte de trás da coxa aqui, tá bom? Inclusive, eu recomendo aí que um dia vocês façam um teste aí, tá bom, gente? O ideal, gente, o ótimo, né, é que a pessoa consiga ficar com a perna a 90 graus aqui. Essa pessoa aqui conseguiu ir um pouco além de 90 graus aqui, tá bom? E é importante que o outro joelho da pessoa, que não está sendo alongado, ele esteja estendido, igualzinho essa moça está fazendo aqui. Essa moça aqui está fazendo errado, que ela está com o joelho aqui levantado. Não façam isso, tá? Esse joelho levantado aqui é errado para fazer o exercício. O correto é fazer assim, igual essa aqui está fazendo, tá bom? Muito bem, tem pessoas, gente, que não conseguem chegar nem perto, né, dessa angulação aqui, né, que está de 90 graus. Essa pessoa está até um pouco além, né? Mas tem gente que fica a 45 graus, assim, tem que, né, uma flexibilidade horrível, assim, né? Depois vocês façam o teste em vocês mesmos aí, né? A pessoa que tem a flexibilidade muito ruim desse jeito,
ela acaba, tipo assim, essa musculatura curta, ela acaba puxando um pouco os ossos do quadril da pessoa, que por sua vez vão acabar puxando a coluna, tá bom? Então, a pessoa que tem o posterior da coxa encurtado, né, ela acaba ficando um pouco assim, né? Deixa eu ficar de lado aqui para vocês verem melhor. Acaba que as costas da pessoa acabam se flexionando um pouco, a pessoa acaba ficando assim, tá bom? E isso aí, obviamente, né, acarreta em outras questões de saúde também, tá? Então, assim, é importante que as pessoas tenham níveis mínimos, tá bom, gente, de flexibilidade, tá bom? Essa também esse também é um ponto importante. Então, voltando aqui, o que é importante aqui nessa figura, né? Existem 4 características principais, né? Que você tem que observar, né? No seu corpo, para que você seja considerado saudável, né? Em relação à sua aptidão física, né? Que é a sua aptidão cardiorrespiratória, a sua flexibilidade, a sua força e resistência muscular, né? Mais relacionado com a força aqui, e a sua composição corporal, tá? Então, esses são os 4 pilares, tá bom, gente? Da aptidão física relacionada com a saúde. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês estão muito calados. Eu estou falando muito. Aí, quando eu falo muito, eu fico achando que tá chata a aula, gente. Para vocês, né? Tá Professor, indo... essa Oi? questão de ter uma vida saudável também envolve alimentação, né? Não só os Envolve exercícios. alimentação, sim. A parte da alimentação, a gente vai ver quando começar os slides da segunda aula, que a gente ainda está vendo da primeira, né? Isso aí pode. Nós vamos falar bastante sobre alimentação também, tá, cara? Você vai ver. Isso aí é quando a gente for falar mais da parte de obesidade, tá? Talvez seja hoje ainda, dependendo de quanto que a aula vai render. Professor, Diga, Vinícius. tem como uma pessoa com baixa flexibilidade, fazendo exercício, deixar de ter essa baixa flexibilidade? Ou é para sempre? Sim, com certeza, Vinícius, com certeza. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui para vocês, bem rápida, que eu não demoro a achar isso. Peraí. Que é relacionado com isso aí. Peraí. Vou mostrar isso com uma figura aqui, ó. Deve estar aqui, deixa eu ver. Hum. Sua pergunta é bastante interessante, viu, Vinícius? Tá, vou colocar essa figurinha aqui, ó, primeiro aqui, ó, para explicar isso aí, que é interessante que a gente perca, que a gente gaste um tempo com essa pergunta do Vinícius aí. Toda vez, gente, tipo assim, quando a gente faz uma atividade física qualquer, quando a gente está fazendo um treinamento físico, né? Seja um treinamento de flexibilidade, né? Por exemplo, assim, a Bruna quer ser ginasta, né? A Bruna quer fazer ginástica igual a Jade, né? Igual a Simone Biles lá, né? Então, eu vou fazer um treinamento de flexibilidade, né? Para ela ficar bastante flexível, né? Ou então o Vinícius quer fazer levantamento de peso, né? Que é o pessoal que joga a barra lá para cima lá. Ou então a Andressa quer fazer uma maratona, né? Quer fazer corrida, né? São esportes diferentes, né? Que eu tô colocando para vocês. Nós vamos fazer exercícios específicos para melhorar algumas capacidades físicas, tá bom? Quais são essas capacidades físicas? São essas. Peraí, nem essa aula não. Existem 4 capacidades físicas principais, tá, gente? Que é a velocidade, né? Não precisa nem explicar muita coisa, né? Tipo assim, velocidade é o quão rápido, né, a pessoa consegue correr. A força, né? Todo mundo sabe quem que é esse cara aqui, gente? É porque ele tá novinho aqui, não sei se fica tão óbvio. Quem que é? Esqueci o nome, professor. Esse é o Arnold Schwarzenegger, né? Que é um cara muito massa, eu gosto bastante dele. Depois a gente fala um pouco dele. Mas, enfim, voltando, né? Existe a capacidade física, velocidade, né? Que diz respeito ao quão rápido que a pessoa consegue correr ou se movimentar, né? A força quer dizer o quão forte que a pessoa é, né? Tipo assim, o quanto que a pessoa consegue levantar, quanto que a pessoa consegue mover uma massa, né? De qualquer coisa
muito grande, né? A pessoa forte, ela consegue, né, movimentar, né, né, massas bastante pesadas, né? A capacidade de resistência, né, que diz respeito ao tanto que a pessoa consegue permanecer fazendo uma mesma atividade por muito tempo, né? Esse aqui todo mundo sabe quem que é, né, gente, ou não? Quem que é esse jogador aqui que eu coloquei aqui? Alguém sabe quem que é? Um dos melhores jogadores do mundo? É o Kanté. É o Kanté, exatamente. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Kanté joga no time que eu gosto, né, gente? Pra vocês verem. Joga no Chelsea. Vocês estão dando pra ver, né? Tá ao contrário aqui. É o time que eu gosto na Europa. Então, assim, a capacidade de resistência diz respeito, no caso aqui, ao quanto que a pessoa consegue permanecer correndo o máximo de tempo possível e o mais rápido possível também, né? Eu coloquei o Kanté aqui porque ele é um cara que não para de correr o tempo inteiro, né, no jogo, né? Ele tá em todos os locais do campo, né, e não diminui a velocidade dele, né? E a capacidade aqui de flexibilidade, né, que é o quanto que a pessoa consegue, né, alongar, né, uma parte do corpo dela. Então, gente, o que acontece? Quando a gente faz um exercício físico, nós estamos treinando alguma dessas 4 capacidades físicas aqui. Então, vamos supor aqui, vamos pegar um exemplo de uma pessoa aqui, qualquer aqui, ó. O Wellington. O Wellington vai entrar na academia, por exemplo. Quando o Wellington entra na academia, ele está treinando. Que tipo de treinamento que o Wellington está fazendo? Ele está fazendo o treinamento da capacidade física força, não é isso? Então, vai lá. No primeiro dia que o Wellington entra na academia, ele vai fazer esse exercício aqui, que é a rosca direta, né? Ele vai fazer com 3 quilos de cada lado, né? Que é o que ele consegue. Daqui a 3 meses, o Wellington vai estar fazendo com 8 quilos de cada lado, de 3 para 8 quilos de cada lado. Isso quer dizer que o Wellington ganhou força, né? Ele está mais forte, né? Antes ele fazia com 3 quilos, agora ele consegue fazer com 8 quilos. Como que o Wellington ganhou força? Né? Ele teve, para ganhar força, o corpo dele passou por algumas adaptações, né? Provavelmente o Wellington ganhou massa muscular de bíceps, né? O bíceps dele ficou maior, né? Por quê? Porque quanto maior for o músculo, maior vai ser a capacidade desse mesmo músculo de gerar força, né? De gerar tensão. Então, gente, respondendo aqui a pergunta do Vinícius, né? Lá atrás, né? Quando você faz um exercício, gente, você está treinando alguma capacidade física. E para que essa capacidade física melhore, o corpo vai tentar se adaptar para fazer com que você faça o exercício de maneira melhor, tá bom? Então, por exemplo, eu peguei aqui o Wellington, né? O Wellington está fazendo o exercício lá de flexão de cotovelo, né? De rosca direta. O corpo dele está percebendo que todo dia o Wellington faz isso. Todo dia não. 2 vezes por semana o Wellington faz esse mesmo exercício. Então, o que o corpo dele pensa, entre aspas, né? Poxa, ele está fazendo essa atividade todas as vezes. É necessário que o corpo se adapte para que ele faça essa atividade com mais eficiência, com mais eficácia, tá bom? Então, vão acontecer adaptações no corpo da pessoa para que ela consiga fazer essa mesma atividade de maneira, né, mais eficiente, entendeu? Então, quando você está fazendo musculação, quando o Wellington vai lá na academia lá fazer musculação, ele não está fazendo exercício diretamente para ganhar massa muscular, para aumentar o músculo dele. Ele está fazendo atividade para aumentar a força dele. E, por consequência disso, ele vai ter um aumento da musculatura dele. Entendeu? Então, gente, toda vez que você faz um exercício físico, né, que é direcionado para uma dessas 4 capacidades físicas, o seu corpo, à medida que você repete esse exercício, né, cronicamente, né, ao longo de meses, né, de preferência, né, o seu corpo vai criar adaptações para que você consiga fazer esse mesmo exercício de maneira mais fácil, né, de maneira mais eficiente, né, para que você consiga fazer, né, para que você evolua no exercício, né, que você consiga pegar mais peso, que você consiga correr mais rápido, né, que você consiga, né, se alongar um pouco mais. Então, essas adaptações, elas vão sendo criadas, né, na medida que você faz exercícios interessantes, que você faz exercícios ótimos, né.
Então, o Vinícius perguntou lá, mas se a pessoa fizer alongamento, ela vai melhorar a flexibilidade dela? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Melhora sim. E como que a pessoa melhora? Queria mostrar para vocês essa figurinha aqui, para vocês verem aqui, ó. Eu tô passando essas figuras todas aqui, gente, por quê? Porque essa aula aqui é uma aula que eu dei no 2º ano, tá bom? Para serviços públicos. E, assim, eu não dei aula para vocês no 2º ano, né? Então, eu tô querendo mostrar para vocês, porque para ter certeza, né, que vocês viram esse conteúdo. Essa aqui, gente, é uma figura de uma fibra muscular qualquer, né? Todo mundo que já comeu um pedacinho de carne cozida, né, sabe que o músculo, né, de qualquer animal, né, funciona dessa forma aqui, né? Existem pequenos feixes, né, que vão sendo separados, né, e juntamente eles vão formando outros feixes, né, cada vez maiores, né? E também existem, gente, esses. Vocês estão vendo que tem uma divisão aqui, tem uma linha aqui, não é isso? Que separa alguns feixes, né? Tem uma linha aqui, que é separatória aqui, onde que eu estou passando o mouse, né? Tem uma outra linha passando aqui, na frente, onde é que vocês estão vendo? Depois uma outra linha aqui. Você está dando para ver direitinho aqui. Cada um desses pedacinhos, gente, ou seja, esse pedacinho que vai dessa linha até aqui, depois esse pedacinho que vai nessa linha até aqui, são chamados de sarcômeros. Isso aqui, gente, isso aqui eu não vou cobrar na prova, não, tá? Podem ficar tranquilos. Tá? Eu tô explicando só no sentido, assim, que vocês conheçam a explicação. Com a medida que a pessoa vai fazendo treinamento de flexibilidade, então, por exemplo, assim, todo dia eu vou alongar o meu peitoral aqui, né? Vou colocar o braço lá para trás, alongar bastante, ficar fazendo um treinamento crônico, né? De alongamento de peitoral. À medida que o tempo vai passando, eu vou criando mais filamentos desses aqui para frente, entendeu? Então, assim, o meu músculo vai ficando mais comprido mesmo, entendeu? Por quê? Porque esses filamentos aqui vão sendo criados outros filamentos, né? De maneira que o músculo vai ficando mais comprido, né? E você consegue se alongar mais. Entendeu, Vinícius? Então, assim, toda vez que você faz. Voltando à explicação mais básica de todas, né, gente? Toda vez que você faz um exercício físico, você está treinando alguma dessas capacidades aqui. E para que você melhore, né, em alguma dessas capacidades, qualquer que você estiver fazendo exercício, né, o seu corpo tem que criar adaptações, né? E essas adaptações permitem, né, que você faça o exercício com mais qualidade. Deu para entender, gente? Ou ficou muito confuso aqui? O que vocês dizem, gente? Heloísa tá falando que sim, o Vinícius tá falando que deu para entender. Isso tudo é muito legal, gente. Eu, pelo menos, acho bastante legal, assim. O Adriano também tá falando que entendeu. Bom dia, Samia. Então, assim, só uma outra partezinha que é curiosa aqui também, gente, que é o seguinte, que é engraçado, né? Porque quando a pessoa é atleta de uma modalidade, né? Tipo assim, a pessoa joga futebol, a pessoa faz levantamento de peso, né? A pessoa é corredora, a pessoa é ginasta, né? Essas pessoas, elas fazem o treinamento físico para melhorar mesmo, né? Pensando na melhora dessas capacidades físicas aqui, né? Por quê? Porque o objetivo da pessoa é melhorar na modalidade que ela pratica, né? De esporte, né? Agora, nós que somos amadores, né? Nós que não somos profissionais de esporte, né? Nós fazemos atividade física muitas vezes preocupado com a adaptação fisiológica que a gente vai ter, né? Então, por exemplo, se falei do Wellington aqui que vai para academia, né? Se o Wellington for para academia, ele não vai estar preocupado em levantar mais peso, ele vai estar preocupado em ganhar massa muscular, né? Por questões estéticas, né? Ou questões de saúde, né? E é diferente de um atleta, né? O atleta não está preocupado necessariamente com isso, né? Com ganhar massa muscular, com questões estéticas, né? Ele está preocupado em fazer um exercício físico de maneira mais eficiente, né? Para que ele ganhe uma competição, né?
Então existe essa diferença, né? Então, resumindo, né, voltando à pergunta do Vinícius, né? Sim, né, gente? A resposta da pergunta do Vinícius é sim. Se a gente faz um treinamento, a expectativa é que a gente melhore, sim, né? Então, em determinada questão que a gente está tentando melhorar. Então, voltando aqui, o que a gente está falando, né, gente? A gente está falando de inatividade física, né? Isso aqui é um gráfico que eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui. Deixa eu só ver uma comparação aqui, ó. Pois é. Do lado esquerdo aqui, nós temos aqui 5 barrinhas aqui que são roxas. As barras roxas aqui dizem respeito aos homens, tá bom? As barras laranjas aqui, desse lado direito aqui, são as mulheres, tá bom? Então, do lado esquerdo aqui são os homens, do lado esquerdo aqui são as mulheres. No eixo Y aqui, do nosso gráfico, é o número de mortes, a taxa de mortalidade, né, de uma população qualquer, né? O quanto que as pessoas morrem, né? E no eixo X aqui, que vai de low a high aqui, de 1 a 5, é a aptidão física das pessoas, tá bom? Vai de baixa aptidão física até alta aptidão física, tá? No caso aqui, aptidão física aeróbica, né? Que diz respeito a exercício de resistência, né? Exercício de corrida, de natação, né? De ciclismo, né? Esse tipo de exercício, né? Então, o que a gente observa nesse gráfico aqui, gente? Quanto menos ativo for a pessoa, ou seja, quanto mais à esquerda, né, estiver nessas barras, maior é a mortalidade dessas pessoas. Tá vendo? Tá aqui, número de mortes aqui. Vocês estão vendo? Então, aqui, a mortalidade aqui dessas pessoas, das pessoas de mais baixo, né, nível de aptidão física, é a maior de todas, que é 64, né? 64 pessoas a cada 10 mil pessoas, né? E nas mulheres, a mesma coisa, né? Nas mulheres, né, quanto menor, né, for a aptidão física, né, maior é a mortalidade dessas pessoas. Tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Esse gráfico aqui é um pouquinho mais confuso, mas a informação é a mesma, tá? Então, gente, o que isso quer dizer aqui? Quanto menos ativa for a pessoa, maior a chance de morte dessas pessoas, tá bom? Na verdade, assim, né? Quanto menos as pessoas que fazem menos atividade física, elas morrem mais. Essa é a informação do gráfico, tá? Quanto menos atividade física a pessoa faz, mais chance de morrer por qualquer causa que seja, qualquer tipo de causa, né? Qualquer tipo de doença, né? Mais chance de morrer a pessoa tem, tá bom? As pessoas que mais morrem são as pessoas que menos fazem atividade física, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui. E uma outra coisa que é importante ver nesse gráfico aqui, que fica um pouco mais óbvio aqui para os homens, é a seguinte, gente. Um nível pequeno que você fizer de atividade física, mas desde que você não seja sedentário, já tem uma contribuição muito grande, tá bom? Você não precisa nem necessariamente ficar no nível 5 aqui, de altíssima, né, aptidão aeróbica. Se você ficar no nível número 2 aqui, ou seja, se você fizer um pouquinho de atividade física, você já tem uma diminuição enorme aqui no risco de mortalidade, tá bom? Tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Então, olha aqui para vocês verem aqui, ó. Quando você sai do 1 para o 2, tanto no homem aqui, né? Sai do 1 para o 2, quanto na mulher, né? Você sai do 1 para o 2, o tamanho da barra já diminui para mais da metade. Aí sai de 64 para 25 nos homens, né? E de 40 praticamente, né, para 20 aqui. Tá bom? Então, gente, um pouquinho de atividade física que você faz já diminui pela metade o seu risco de morrer. Olha que interessante isso aqui. Tá bom? Por qualquer causa que existe. Esses números aqui, eles são bastante robustos, tá, gente? Isso aqui é um estudo feito com uma quantidade enorme de pessoas. Tá bom? Então tá aqui, né? Essa aqui é a mensagem do grupo aqui, dessa figura, né? Menor mortalidade é observada naquelas pessoas com maior aptidão cardiorrespiratória.
tá bom? Então, quanto maior, né, for a aptidão cardiorrespiratória da pessoa, né, menor é o risco da pessoa morrer, né? Sendo que um pouquinho de atividade física só já tem um efeito bastante interessante também, tanto para homens quanto para mulheres. Você entendeu isso aqui, gente? Eu passei bem devagar aí, eu espero que dê para entender. Deu sim, professor. Deu, né? Então, assim, quanto menos atividade física você faz, mais chance de morrer você tem. Resumindo, né? Vamos passar para mais figuras aqui. O Vinícius tá na aula? Olha aí, Vinícius, tô aqui no sedentário. Ah, Vinícius, Fiz você é sedentário? planado, professor, fiz planado aqui. Bem que meu presidente falou mesmo. Seu presidente falou, né, que atleta que atleta morre menos, né? De Covid não, né, gente? Mas se bem que de Covid também, né? Atividade física protege um pouquinho para Covid também. Então, gente, só voltando aqui, né? Nessa primeira figura aqui, a gente falou de aptidão aeróbica, né? Ou seja, nós estamos falando da capacidade física, resistência, né? Agora, uma figura aqui em relação à força, tá, gente? Deixa eu entender isso aqui, peraí. Essa figura é um pouquinho confusa aqui, eu preciso me lembrar dela aqui. Ah, tá. Aqui, gente, isso aqui, essa figura é um pouquinho mais confusa, mas é o seguinte aqui, ó. As barras cinza escura, as 3 barras que são cinza escura aqui, dizem respeito às pessoas que têm pouca massa muscular, a pessoa tem pouco músculo mesmo, né? A massa muscular das pessoas é pequena, né? E a barra branca diz respeito às pessoas que não têm baixa massa muscular, têm massa muscular normal ou alta, tá bom? E aqui no eixo Y aqui também, né, diz respeito à mortalidade dessas pessoas, né? Ou seja, a chance da pessoa, que a pessoa tem de morrer, né? O que é isso aqui? Ah, tudo bem. E a informação do gráfico é a seguinte, né, gente? Quanto menor for a massa muscular da pessoa, mais chance de morrer também. Tá bom? Então, assim, nós vimos aqui primeiro que quanto melhor for a resistência aeróbica da pessoa, menos chance ela tem de morrer. Em relação à massa muscular também, né? Se a pessoa não tiver pouca massa muscular, ela tem menos chance de morrer também, tá bom? Então tá aqui, ó. Menor mortalidade é observada naqueles com maior força muscular e também com maior massa muscular, tá bom? Então, se a pessoa for mais forte e tiver mais músculo, tiver uma musculatura maior, ela também tem menos chance de morrer do que aqueles que não têm isso. Entendeu? Isso quer dizer o quê, gente? Que o importante, o interessante, né, gente, é que vocês façam todos os tipos de atividade física possíveis, né? Que vocês façam academia, né? Que vocês ganhem força, né? E ganhem musculatura também, né? Mas que vocês também façam corrida, né? Façam ciclismo, façam natação, capoeira, joguem futebol, joguem basquete, né? Qualquer atividade de resistência, tá bom? Aqui já é voltando um pouquinho já para o tema que eu quero chegar com vocês, né? Que é obesidade. Aqui, ó. No eixo X aqui, é a quantidade de gordura que a pessoa tem. Aqui, ó, 5 quilos, 25 quilos, 45 quilos, 65 quilos. Fat mass, aqui, né? Que é massa de gordura, né? Quantidade de gordura que a pessoa tem. E aqui no eixo Y, né? É o risco de mortalidade também. Né? E vocês estão vendo aqui por essa linha azul aqui, né? Quanto maior for a quantidade de gordura que a pessoa tem, maior o risco da pessoa morrer, maior o risco de mortalidade também. Tá bom, gente? Então, quanto maior a quantidade de gordura que a pessoa tem,
maior o risco de morte que a pessoa tem também, tá bom? Esse estudo aqui também, né, foi realizado com uma quantidade enorme de pessoas, tá? Um estudo bastante robusto. Então tá aqui, ó. Quantidade de gordura corporal é diretamente associado ao risco de mortalidade, tá bom? Última figura aqui dessa aula aqui. Deixa eu entender aqui antes aqui, gente. Peraí. Ah, tá. O que é COPD, minha gente? COPD. Essa aqui, gente, tipo assim, eu tô tentando lembrar o que é COPD aqui, que não está me vindo na cabeça aqui. Mas essa figura aqui, o que ela mostra aqui? Ela mostra pessoas que têm alguma condição pré-existente, tá? Então, por exemplo, esse primeiro grupo aqui é pessoas que têm histórico de hipertensão, né? Esse segundo grupo eu ainda vou descobrir, até o fim da aula eu acredito que eu lembre aqui, que é COPD. O que é esse aqui? COPD? Vou lembrar. Esse terceiro grupo aqui é de as pessoas que têm diabetes. O quarto grupo, as pessoas que fumam. O quinto grupo são as pessoas que são obesas, né? Que tem um índice de massa corporal acima de 30. A gente vai ver isso aí na próxima aula, né? Que é índice de massa corporal. E por último aqui, as pessoas que têm colesterol alto, né? Acima de 220. Tá bom? Então são 6 grupos de pessoas que têm doenças, né? O que é COPD, gente? Eu quero lembrar que é isso aqui. Tem a ver com respiração, professor? Eu acho que tem a ver com respiração, mas o que é, gente? Isso aqui? O P eu acho que é de pulmonar. Ah, tá, peraí. Ah, lembrei, gente. Aqui, ó. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Ah, sabia que eu ia lembrar. Né? Se você vê, porque em inglês você tem que ler de trás para frente aqui, né? Então doença pulmonar obstrutiva crônica, que no caso aqui, é asma ou bronquite, tá bom? Pessoas que têm esse tipo de doença pulmonar aqui. Quem falou aí, gente? Quem que respondeu? Foi eu, professor. Como é que você sabia, Vinícius? Eu vi no Google. Ah, muito bem, cara, muito bem. Parabéns. Como é que alguém pode saber disso aqui no terceiro ano? Vocês estão muito espertos, gente. Então, muito bem, gente. Então, os 6 grupos aqui representam pessoas que têm alguma condição ruim, né? Alguma doença, né? Ou que a pessoa fuma, né? E essas figuras aqui representam, as cores aqui, né? Representam a quantidade de atividade física que essas pessoas fazem, tá? A barra cinza representa a pessoa que faz pouca atividade física. A barra verde clara, a pessoa que faz um pouco mais de atividade física. E a barra verde, a pessoa que faz mais atividade física ainda, tá? Então, isso quer dizer o quê, gente? Que mesmo para as pessoas doentes, as pessoas que têm algum problema, né? Quanto mais atividade física a pessoa tem, menor o risco de morte aqui. No eixo Y aqui também é risco de mortalidade, tá? Então, por exemplo, assim, a pessoa é hipertensa. Né? Tem esse problema. Quanto mais atividade física ela tiver, menor é o risco de morte dessa pessoa. A pessoa tem alguma doença pulmonar, a mesma coisa. Quanto mais atividade física ela fizer, melhor. A pessoa é diabética. Quanto mais atividade física ela fizer, melhor. Menos o risco de morte ela tem, tá? Isso serve também para a pessoa que fuma, para a pessoa obesa e para a pessoa que tem colesterol alto. Então tá aqui, ó. Aptidão cardiorrespiratória reduz o risco de morte mesmo na presença de doenças prévias ou nas condições ou outras condições danosas à saúde, tá? Então, gente, a conclusão da aula aqui para vocês. Né? Vou fazer um apanhado geral aqui, que já está em cima da hora aqui, ó. Fazer atividade física diminui o seu risco de morrer, né? Seja você uma pessoa saudável, uma pessoa que não é doente, ou se você for
ou se você tiver alguma condição, né? Ou se você for hipertenso, se você for diabético, se você for obeso, qualquer situação. Atividade física é benéfica para todas as pessoas. Esse é um ponto, né? E segundo, né? Vários tipos de atividade física promovem benefícios, né, para a diminuição da mortalidade, né? Seja exercício de resistência ou seja exercício de força também, tá bom? Então, gente, qual que foi o meu objetivo aqui nessas duas primeiras aulas, né? Para vocês irem entendendo aqui, né, a continuidade da disciplina. Eu tentei demonstrar inicialmente aqui para vocês, de forma numérica, né, de forma estatística, por que que é importante que vocês façam atividade física, né? Então, eu demonstrei para vocês aqui com dados científicos, né, estatisticamente, né, que quem faz atividade física morre menos, né? Então, muito bem. Visto isso, o próximo passo é a gente entender por quê, né? A gente entender na biologia, né, na fisiologia, né, o que que acontece com o corpo da pessoa que faz atividade física, né? Por que que a pessoa morre menos, né? A gente já viu, né, nessas duas aulas que a pessoa morre menos. Quem faz atividade física morre menos, né? Tem menor risco de morte. Agora, né, na sequência, nós vamos ver, entender o porquê, né? Por que que as pessoas morrem menos? O que que acontece com o corpo das pessoas que faz com que elas morram menos, tá bom? E é isso aí. Legal, né, gente? Eu, pelo menos, acho legal. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém tem alguma coisa a dizer? Não, professor, eu tô tranquilo aí. Agora tem que ver outra pessoa. Muito legal. Muito bem, Vinícius e Sami. Espero que vocês façam. Peso na consciência de ter faltado vários dias na academia. Pois é, mas sempre há tempo de voltar. Peso na consciência de nunca ter ido pra academia, professor. Pois é, dá tempo ainda, hein, gente. Vou fazer chamada aqui então, gente. Adriano Moraes. Aqui, professor. Adriano, eu já te adianto que o seu nome não está no AVA, tá, gente? Tá, Adriano? Que o seu nome não está na lista aqui. Então, procure alguém. Fala com a Bárbara, tá? Ou fala com o Dumont para que você seja acrescentado aí. Tá bom. Ana Paula Gonçalves. Aqui. Seu nome também não está aqui, tá, Ana? Não, perdão, seu nome está assim, desculpa. Está assim, seu nome está assim. Eu que olhei errado aqui. Andressa França. Presente. Ana, Ana o quê? Desculpa, seu nome. Alguém sabe quem que é a Ana, gente? Não sei, professor. Que ano, professor? A Ana com 2 N's está aí em cima aqui. A Ana Carolina? Ana Carolina. Ana Carolina? Sim. Tá. Seu nome não está aqui também, tá, Ana Carolina? Então, Ok, já falei com o Dumont. ótimo, beleza. Ana Carolina. Vou escrever aqui. Vamos continuando. Bruna Silva. Aqui. Débora Kaline. Presente, professor. Heloísa Lavínia. Presente, professor. E Isabelle Martins. Presente. Tailane. Larissa. Cadê aqui? Presente. Achei aqui. Larissa Oliveira, né? Natal. Presente. Seu nome não tá na lista também, tá, Natal? Você tem que olhar lá. Tá, não? Eu consegui entrar lá no AVA, falei com o Dumont, ele me colocou. Ah, é? Ah, então eu vou conferir lá, porque eu conferi ontem e não tava, não. Beleza. Sâmia. Presente. Vinícius. Presente, professor. E o Wellington. Presente, professor. Beleza, gente. Então, por hoje é só, tá bom? Abraço para vocês. Até mais. Até mais, tchau. Tchau pra Até todo amanhã, mundo né, aí, na galera. verdade. Bom dia, bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.